Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou apresentar este quadrinho, O Senhor das Moscas. Bom, O Senhor das Moscas, esse quadrinho é uma adaptação da Aimee de Dijon, da editora Suma, tá? Mas é uma adaptação de uma obra, né, considerada um clássico da literatura inglesa, de William Golding, publicado em 1954. Eu assisti esse filme, mas faz muito tempo, eu nem lembro mais em que plataforma foi. Tá? Eu não sei, eu acredito que hoje ele não esteja mais, pelo menos na que eu tenho, não vi O Senhor das Moscas, mas eu sei que ele tem uma adaptação, é antiga. O livro eu não li, tá? Aí eu já fui direto para o quadrinho, mas a Aimee foi, assim, bem fiel na adaptação dela, do livro, tá? Bom, para quem não conhece a história, tá? Um avião cai numa ilha deserta e os únicos sobreviventes são um grupo de meninos em idade escolar, órfãos de qualquer civilização que os ampare. Eles precisam se organizar e criar as próprias regras. Mas não demora até que o grupo se divida e as brincadeiras antes inocentes tomem um rumo sombrio. E aí não vou mostrar como sempre inteirinho, né, todas as páginas a história, mas como sempre, como eu vou fazer uma contextualização em termos de dinâmica psíquica, eu vou abordar começo, meio e fim. Então o pessoalzinho aí que é invocado com spoiler, primeiro leia o livro, o quadrinho, e depois, se quiser, venha assistir o vídeo, ok? Então eu vou apresentar algumas cenas que eu considerei de maior reflexão e vou fazer os comentários. Só que daí eu vou precisar do meu óculos, porque senão eu não enxergo nada. Vamos lá. Iniciando aqui. Bom, eles estão numa ilha, né, se reúnem, não fala quantos são aqui, mas assim, pelo número, né, uns 20 meninos da faixa, eles falam em idade escolar, mas não chega a falar a idade de cada um. Mas eu acho que deve variar, até pelo tamanho e tal, e depois pelas questões de cada um, né? Parece ser uma escadinha, né? Que começa aí dos, 6, 7, vai até os 12, 13, tá? E aí a primeira coisa que eles fazem, né? E aí eles colocam assim: quantos nós somos? Eu vou começar a falar o nome dos personagens, porque tem os personagens principais, né? E aí eu mostro para vocês quais são, tá? O porquinho, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Quanto nós somos? O Ralph fala, não sei. Então, esses três aqui são os principais protagonistas. Tem outros, mas os principais são esses três. É o porquinho, o Ralph e o Jack. São os três principais que vão aí movimentar a história. É a molecadinha, né? E aí ele coloca assim, o Ralph: eu acho que a gente precisa de um chefe para decidir as coisas. O Jack: eu devia ser o chefe, porque sou o líder do coral e solista. Eu faço até dó sustenido. Olha, se vê que é um colégio esse é um colégio cristão, né? Católico. Vamos votar. Isso, vamos votar. Votaram o chefe, então tá. Aí o Ralph coloca: quem quer o Jack do chefe? Aí os coroinhas junto, né? Erguem a mão. Quem quer eu? Aí a maioria levanta a mão. Ó, a expressão do Jack na outra página.
Então eu sou o chefe. A roda de meninos comemorou e até os coroinhas aplaudiram. As sardas no rosto de Jack sumiram com o rubor da humilhação. E por aí vai, mas contextualizando então, né? O que eu entendo logo no início do quadrinho é que eles acabaram de chegar. Então eles são levados inicialmente a reproduzirem o mundo em que vivem. E o mundo em que vivem existe chefes, hierarquias, organização. Então eles tentam reproduzir na ilha o seu mundo conhecido. Tá? Mesmo porque eles vêm aí pelas próprias roupas, eles vêm de um colégio católico religioso. Então, hierarquia, organização, chefe, regras, conceitos, moral e por aí vai, tá? Outra parte. Eu vou ler, depois eu faço ler e mostrar, e aí eu faço a contextualização para vocês, tá? Eu passei muitas páginas, tá? Só mostrando para vocês. Estamos numa ilha. Chegamos no alto da montanha e vimos água por todos os lados. Não vimos casas, nem fumaça, nem pegadas, nem barco, nem pessoas. É o Ralph que está falando, tá? Vamos ter que nos virar sozinhos. O Jack. Também vamos precisar de um exército para caçar. O Ralph. Não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo. Tem que levantar a mão, igual na escola. Eles têm um caramujo grande que o porquinho achou na praia. Eu dou o caramujo para a pessoa que quer. Eu dou o caramujo para a pessoa que for falar depois de mim. Só fala quem estiver com ele. O Jack fala, mas... E aí um pequenininho levanta a mão. Tá vendo nessa página aqui? Um tiquinho levanta a mão. O menininho estendeu as mãos para pedir o caramujo e todos riram aos berros. Ele recolheu as mãos e na mesma hora começou a chorar. O porquinho. Deixem ele pegar o caramujo. Deixem ele pegar. Aí deram o caramujo pro Pitico. E aí ele fala assim, ele quer saber o que vocês vão fazer contra o bicho cobra. Na mata tinha um bicho cobra, ele viu, era gigante. Agora ele diz que era um bicharoco. Bicharoco? Ele diz que o bicharoco apareceu no escuro. Que ele veio, aí foi embora e depois voltou e queria comer ele. Vamos lá. O que observa é que depois de passar do SUS, começaram a entender a real condição deles. Estão por conta própria e precisam agir, mas ainda influenciado pelo mundo das regras. Quem tem a concha, fala. Né? Dos pequenos, o pitiquinho aqui, se espera atitudes mais calcadas no instinto pela própria fragilidade físico-emocional, impulsionadas pelo instinto de autopreservação. Pois devido a serem muito pequenos, o psiquismo é muito mais regido pelas memórias arcaicas de um mundo onde o medo era constante. Pois literalmente existiam bichos, monstros, demônios, né, que eles criavam. Portanto, é esperado que os pequenos, que ficam mais ligados aos medos, criando as suas fantasias, do que pela realidade em que eles estão vivendo. Nos pequenos isso é muito mais esperado, tá? E é importante ressaltar que na nossa memória existem muito mais episódios de medo devido a um mundo totalmente inóspito nos primórdios da humanidade. Então, os pequenos são muito mais suscetíveis a estar sendo influenciados por essas memórias arcaicas, mesmo porque o ambiente que eles estão ali é totalmente inóspito, é desconhecido, a noite, a escuridão, tudo isso suscita o medo do pequenininho, tá? Várias páginas. Vamos lá. Aqui eles já se organizaram em um grupo de caça, tá?
E eles vão caçar. O Jack pegou metade aí daqueles coroinhas que estavam com ele e formou um grupo de caça. E aí eles conseguiram, porque o único bicho que tem nessa ilha são porcos, javalis, porcos do mato, né? E aí conseguiram. Mata o porco, corta a goela, corre sangue. E aquela coisa. Mata o porco, corta a goela, corre o sangue. Esse aqui são os caçadores. É a turminha aí com o Jack liderando isso. Aí eles chegam. Olha, matamos uma porca. Achamos a porca. Eu caí em cima. Eu cortei a goela. O sangue espirrou longe. Você tinha que ver. E o Ralph, tá? Vocês deixaram a fogueira apagar. Faz só 1 hora ou 2 que a fogueira apagou. Podemos acender de novo. Vocês tinham que ter visto o sangue. A gente fez a roda e foi fechando a porca, ela gungiu. E o Ralph. Você e o sangue, Jack. Você e as caçadas. Passou um navio. Lá longe. Entende? Porque eles se dividiram, a caça e o pessoal que cuidava do fogo. E a caça foi mais importante. Nesse sentido, a gente já começa a ver a diferença entre Ralph e Jack. Nessas cenas, o estabelecido pelas regras do mundo adulto começa a se desintegrar, perder o sentido, já que agora quem decide são eles. Não existe algo maior que eles em relação ao poder, e isso vai minando as regras do mundo adulto para o mundo infantil. O prazer, a impulsividade vão começando a se sobressaltar. E aí eu já coloco, existe, né, os dois personagens que divergem e vão se tornando cada vez mais distantes um do outro. O Ralph, a razão, e aqui eu coloco o porquinho também, tá? O Ralph, a razão, a sobrevivência pautada nas regras adultas. Moradia, seguridade, a questão do fogo para eles poderem serem resgatados, que seria o mais importante para o resgate deles. E o Jack, o puro instinto, a caça, a força, a sobrevivência. Tá? Principalmente no embate que consideram importante. Ralph, o fogo, a forma de serem resgatados. Jack, a caça, a comida, a sobrevivência acima de tudo. E aí aqui eu faço uma contextualização, né? A preocupação com o fogo, que alguns entendem ser uma forma e que é a melhor forma de tirá-los para serem vistos naquela ilha. E essa preocupação é de poucos. Fazendo uma analogia, o fogo, ele representa a civilização, que é o elo que separou o homem dos animais. Psicologicamente, o fogo é uma força vertical para cima. Ou seja, para o celeste, para a consciência, no caso deles, para a civilização, que são muito novos ainda. Mas na história existe uma contradição, porque o fogo ele foi deixado na responsabilidade justamente dos caçadores, ou que estão voltados para a sobrevivência. E instintividade, manutenção da vida a todo custo, foi mais forte. São muito jovens ainda para que o processo reflexivo seja mais forte. Né? Para mim, o autor está colocando uma realidade. Eles estão, a maioria, né, está muito mais voltada para a questão da sobrevivência, da instintividade, do que propriamente da racionalidade, da proteção, da preocupação do mundo adulto. Tá? Bom, e aí a consequência do que o fogo acabou, né? Cadê meu? Oxe, tá aqui. Só para, né, na contextualização, ele coloca o fogo, né, o navio, e aí eles continuam a discussão. Aí o Ralph fala, podíamos ter ido para casa, a gente precisava, aí o Jack fala, a gente precisava de carne, o porquinho. Vocês não podiam ter deixado o fogo apagar. Vocês disseram que ia cuidar da fogueira. Eles estão ainda naquela discussão do que o fogo apagou. Tá? E aí, o Jack soca o porquinho.
é a razão, a responsabilidade. Quer mais? Quer? E o Ralph, isso é golpe baixo. Eles entram numa disputa de força, né, entre os dois. O porquinho no chão trincou uma das lentes do óculos dele. E aí Jack ficou olhando para Ralph, depois olhou para o porquinho, para os caçadores, para o Ralph. Tudo bem, peço desculpas. Acenda uma fogueira. E aí, nesse primeiro momento, as coisas foram apaziguadas. Mas a racionalidade representada pelo Jack e o porquinho, a racionalidade representada por Ralph e o porquinho está perdendo a sua força. E a força instintiva representada por Jack está se fortalecendo. Páginas e mais páginas, vamos para mais um episódio. Aqui eles estão falando, os pequenininhos continuam a falar do medo. Ninguém fez nada, eles continuam. E o Ralph, temos que falar desse medo e admitir que ele não faz sentido. O Jack, não tem bicho nenhum nessa ilha pra gente ter medo. É claro que às vezes ficamos assustados, mas nós somos capazes de lidar com isso. Vocês não caçam, não constroem nem ajudam, são um bando de chorões e frouxos, é isso. Eu andei por essa ilha toda sozinho, se tivesse um bicho, eu teria visto. O porquinho. Eu não concordo com tudo que o Jack disse, mas uma parte sim. É óbvio que não tem bicho nenhum na floresta, como é que teria? E o que o bicho ia comer? Eles falam porco. Que é que na verdade o que eles comem, né, nível de carne. E aí eles continuam, tá, na discussão, uns acham que tem, outros acham que não tem. E aí tem o Simon também é um pouco menos, mas ele também está no grupo do Ralph e do porquinho, ele é mais ligado à parte racional. Nessa discussão toda, o Ralph pergunta para o Simon, e aí ele pergunta: Simon, você acredita nisso? Porque eles estão falando, né? O porquinho fala assim: nós somos o quê? Humanos ou animais? O que os adultos vão pensar? Aí o Simon: talvez tenha um bicho. E o Ralph fala: você, Simon, você acredita nisso? Olha o que o Simon responde: talvez seja só a gente. Eu achei isso super interessante, porque existe níveis de consciência ou de civilidade muito diferentes entre os garotos. Os pequenos, assolados pelas lembranças de suas tristezas particulares, somados às sensações e percepções de uma tristeza universal, ou seja, de memórias ancestrais e de grande sofrimento, vindos de ambientes inóspitos e perigosos da ilha. Porque essa parte aqui eu até não li, mas eu vou ver aqui para vocês, ó, que eu achei super interessante em relação aos pequenos, desse medo, eles estão chorando e tal. E aí coloca assim: eles se lembram de suas tristezas particulares e talvez tenham se sentido parte de uma tristeza universal. Ou seja, eles se juntam à lembrança de tristezas que eles vivenciaram, somados a lembranças ancestrais de muito medo, de muita insegurança. E isso soma nos pequenos e fica muito mais forte, e por isso, tanto medo. Então eu coloco: os pequenos assolados pelas lembranças de suas tristezas particulares, somados a sensação e percepção de uma tristeza universal, ou seja, eles estão mais ligados a memórias arcaicas, de memórias de grande sofrimento vindos de ambientes inóspitos e perigosos como a ilha. Agora o Simon, quando o Simon responde em relação a bicho, né? Talvez seja só a gente, ou um grau de nível de consciência, de reflexão maior.
no Simon, de racionalidade, vamos colocar assim. Simon, no meu entender, representa um psiquismo um pouco mais fincado na realidade, na razão, onde ele consegue observar o que de fato está acontecendo. Quando responde a Ralph sobre o crédito de ter bichos na ilha, nessa resposta, ele parece demonstrar uma maturidade maior, percebendo que os verdadeiros bichos da ilha, tirando os porcos, não são os monstros ou demônios, mas os próprios humanos. Ou seja, eles estão se tornando cada vez mais bichos. E Simon, no seu grau de consciência um pouquinho mais elevado, está percebendo. Só que a grande maioria fica na literalidade e não entende isso. E eles ficam aí, eles estão muito mais ligados aí, eles têm um grau de, vamos colocar, de consciência menor. E eles colocam como fantasmas. Acho que quer dizer que tipo fantasma? Talvez seja isso o bicho, é um fantasma. E o porquinho não acredita em fantasma de jeito nenhum. Aí o Jack fala: quem liga porque você acredita? Eu tô com o caramujo. E aí é aquela discussão toda, né? E eles querem, cadê eles estão puxando porque eles querem falar. Falar é só quem tem um caramujo na mão. Aí eles estão brigando, todos querem falar, né? E aí o Ralph grita: gente, demais falando ao mesmo tempo. As regras, vocês estão quebrando as regras. E o Jack, e daí? A única coisa que nós temos são as regras, o Ralph fala. A única coisa que torna o ser humano civilizado, regras, são as primeiras coisas que nos separa do bicho, da instintividade, são as regras. E o Jack: dane-se as regras. Planejando cuidadoso da reunião se desengrolou. Planejamento cuidadoso. Meio dos bichos, nenhum acordo quanto à importância da fogueira. Quando alguém tentava falar, a discussão saía dos trilhos e levantava novos assuntos desagradáveis. Quer dizer, a civilidade aí, o pouco de civilidade que eles tinham está indo por ralo abaixo. E o Ralph, sentado ali, parecia o fim da sanidade. E ele está percebendo, como o Simon, que as coisas estão saindo do controle humano. Estão indo mais para a animalidade do que para o humano. Mas a turma parece não entender e acontece o inevitável. As regras são postas de lado e o que vale é a sobrevivência. O verniz humano, que era bem tênue, porque são muito jovens, está se dissolvendo e eles correm em direção à barbárie. O instinto começa a prevalecer com grande força sobre a razão. Mais uma vez. Bom, como os pequenos insistem que tem, Jack e Ralph resolvem os dois ir em busca desse bicho. Se é que tem um bicho, eles vão achar esse bicho e partem em busca do bicho, tá? Aqui são eles dois. Olha o que eles encontram. Depois eu contextualizo para vocês, tá? Deixa eu tirar do foco da luz, que é muito, ó, para vocês conseguirem ver, é muita luz, ó. É o que eles veem e saem correndo que nem dois. Deixa eu contextualizar, porque como eu tô pulando muita coisa, tá, acabei não mostrando para vocês. Tem uma noite que um avião explode lá no céu e o piloto desce de paraquedas. Só que ele se destrambelha todo, se quebra todo e fica ali nesse penhasco. Só que é à noite e ninguém vê. Então, quando o Jack
e o Ralph vão em busca, eles se deparam com essa imagem, tá? Que não é um monstro, é um ser humano em decomposição. Só que eles estão com aquele véu do monstro, do demônio. E nesse momento, o que fala mais alto é o medo. O que fala mais alto é como se eles estivessem contaminados, abduzidos por aquela ideia de demônio. Então eles não veem um ser humano, eles veem o demônio. Tá? Então eu posso entender, né, que o humano, né, como bicho, é uma amostra que cada vez mais o seu psiquismo estão voltados a fantasias, a ver o que está instalado como verdade, como realidade. É como se estivesse como um véu que nubla os olhos deles, a percepção deles, e que cria uma ilusão, e eles veem aquilo que eles acreditam que eles estão embutidos, que é o demônio, que é essa crença que existe um bicho na ilha. Então eles veem com os olhos vendados, eles veem com os olhos sendo a sua consciência nublada, abduzida pela ideia do demônio. E não veem o ser humano. Tá? Bom, e aí eles dão um passo, mais um passo em relação à perca da consciência, da razão. Porque daí eles viram um bicho, então quer dizer que existe um demônio, existe um bicho na ilha. E o que eles vão fazer? Eles vão procurar uma oferenda a esse ser maior que eles, mais poderoso e que os coloque em risco. A consciência deles se liga a memórias ancestrais. Eu vou mostrar e depois eu contextualizo. Aí o que eles vão fazer? Eles vão em busca de um troféu. Jack com a turminha dele vão à caça. Olha se isso é um ser humano. É o Jack matando o bicho. Tá vendo? Essa cabeça é para o bicho, vai ser um presente. Talvez assim ele pare de nos incomodar. Vamos levar a carne para a praia. Eu volto e chamo eles para o banquete. Conseguiram um troféu, conseguiram uma oferenda para o bicho. Como o nível de consciência, a razão está perdendo a cada momento a força, dando lugar a pensamentos mais primitivos, mais ilusórios, sua busca de oferenda corresponde a uma atitude há muito exercida pelos nossos ancestrais, que acreditavam que ao oferecer um presente, uma oferenda ao ser superior, àqueles que eles não entendiam, àqueles que eles tinham medo, esta poderia refrear a sua ferocidade. Lembra do King Kong? Mais ou menos isso, oferenda, inclusive podendo até se tornar um protetor. Você quer pensamento mais ancestral, mais arcaico do que você oferecer? Eu não diria nem que é arcaico, né? Eu diria que ele acontece até hoje, num novo formato, né? Num formato mais civilizado, com verniz um pouquinho mais intelectual, mas a gente acaba fazendo até hoje os rituais de oferenda aí, né, para nossa proteção, para a saúde, para o amor, seja lá para o que for. Eles estão num ambiente onde a civilização está indo para o ralo, é mais que natural que a consciência deles, que o nível de consciência deles se ligue a memórias ancestrais, a formas de lidar com medos e seres superiores a eles. Mas isso vai demonstrando a degradação da civilidade deles, tá? Ó, pessoal, já tô indo pro final, tô pulando muita coisa, tá?
O quadrinho ele é fantástico, mas eu só estou pegando os pontos chaves que eu acredito que são, tá? Pulando aí muitas páginas, tá? Aí, quando o Jack consegue esse troféu para apaziguar a ferocidade do ser do demônio, é claro que o pessoal fica totalmente empolgado. E aí o Jack na festa, né, da carne, até desse porco, ele coloca assim: eu dei comida para vocês e meus caçadores podem proteger todo mundo do bicho. Quem vai entrar para minha tribo e se divertir? Eu. E aí a maioria do pessoal entra nessa onda dele. Na verdade não tem outro caminho, né? É aquela coisa do grupo. E aí o Ralph: eu sou o chefe e nós íamos cuidar da fogueira. Agora vocês correm atrás da comida? E o Jack: corre você. Dance, mata o bicho, corta a goela, mata o bicho, corta... Você entendeu? O Ralph aí, ó, é uma fala. Olha, tá ali no cantinho, ele, o porquinho. Não adianta, o pessoal não vai mais voltar para ele. Nesse nível que eles chegaram, não tem volta. Não nesse ambiente que eles estão. Não nessa realidade que eles estão compartilhando. Praticamente todos se aliam ao Jack. Fogueira e ir embora, eles estão até esquecendo disso. E entram nesse frenesi dessa festa que eles começam a cantar, ó, que nem esses filmes que a gente vê, né, desse pessoal. Olha aqui, eles estão cantando, dançando, se vangloriando, a caça, eles são os maiorais, e eles estão nessa coisa como que se estivessem mais uma vez envolvidos por uma realidade. Corta a goela, ó, corre o sangue, enfia nele, corta a goela, mata o bicho, e eles estão abduzidos, vamos dizer assim, a consciência totalmente adormecida. Não existe processo de racionalidade, de intelectivo aqui. É só instinto, é só sobrevivência. Mata o bicho, corta a goela, corre o sangue, enfia nele. E olha o que acontece. Depois eu vou contextualizar para vocês, tá? Né? Ó, nessa página aqui, tá vendo o Simon? Ele sai da floresta e encontra o pessoal fazendo essa dança. Tá vendo ele lá, ó? Nessa página aqui, ele vem vindo, mas a moçada não enxerga ele. Naquele frenesi que eles estão, naquela loucura, naquela coisa que é pura irracionalidade, é pura instintividade, naquele sangue pulsando, naquela coisa toda. Eles confundem Simon com um bicho. E olha o que eles fazem. Eles trucidam o Simon. Depois, eles veem o que eles fizeram. Só que já fizeram. Deixa eu contextualizar um pouquinho, porque eu pulei várias páginas, né? O Simon é daqueles da parte do Ralph e do porquinho. Ele não acredita na versão do Jack, dos meninos. E ele vai averiguar, ele vai falar: então eu vou ver realmente se existe esse tal demônio. E ele vai, e quando ele chega, como ele não está com aquele véu da irracionalidade, ele está lúcido, ele vê o ser humano. Ele não vê o bicho, ele vê o que está ali, o ser humano em decomposição. Ele entende. E aí ele volta correndo para falar para o pessoal que não é um demônio nada, é um homem morto, decomposto. Só que, infelizmente, ele chega num mau momento. Ele chega naquele momento do frenesi, que eles estão naquela dança, naquele canto, naquela fome de sangue, e matam ele. Não enxergam ele, só enxergam depois. Né? E vamos ver o que eu coloco aqui. Mostra a sabedoria da sobrevivência que se perde um pouco da civilidade vigente. Jack, o caçador, vence Ralph, a razão. Ao vencer o bicho, oferenda,
Entendem a sua soberania. É como se diante da fragilidade e medo do início tenham vencido e se tornado heróis. Jack é o novo líder. Envolvidos e embriagados com a consciência e o senso de realidade adormecido, entram num frenesi e agem como verdadeiros animais. E aí, em termos de dinâmica psíquica, eu acredito que Simon representava uma mente mais racional, que por uma maturidade maior, que na maioria não se deixou influenciar nem ser abduzido pelas forças irracionais, pela emoção. E ao investigar sobre o bicho, descobre e enxerga sobre o véu da racionalidade e não da emoção. E, portanto, identifica o homem e não o bicho. Mas a sua força individual é pouca e fugaz e é morto. Um psiquismo frágil diante do gigantesco irracional, o mundo da fantasia, das ilusões e das criações inumanas, corresponde à história do homem na sua ancestralidade. A razão, o intelecto é muito jovem, frente a milhões de anos de instintividade e irracionalidade. Quase pro finalzinho já. Vamos lá. Bom, aqui eles acham um lugar. Só um minutinho, pessoal. Oi, pessoal, desculpa, mas morando em casa, né, a campainha toca. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, deixa eu até ver onde que eu estava. Vou mostrar para vocês já os finaizinhos, tá? Bom, eu ia falar para vocês, se eles já acharam tipo de uma montanha com um platô, o Jack e a turma dele, e se instalaram lá em cima. Depois de tudo que aconteceu, né, com o Simon, o porquinho, ó, é esse platô aqui, ó. É um tipo de parece um vulcão extinto, né? Mas é uma coisa bem alta e ele tem um platô em cima. E eles fizeram um novo acampamento deles, o Jack e a turma deles. E depois do que aconteceu, o porquinho foi tentar conversar com eles. O porquinho tá aí embaixo e eles estão lá em cima. Tá? E aí eles conversam, tá? O Ralph e eles falam que eles têm que fazer alguma coisa, né? E aí o porquinho vai tentar conversar com o pessoal lá em cima. Você pode ver aqui nessa página, ó, eles estão lá em cima e o porquinho, ó, tá vendo aqui nessa página? Ó, eles estão lá em cima. Tem dois guerreiros ali, ó, né, protegendo aí o forte deles, e o porquinho aparece, tá? E ele vai tentar aí falar com eles, tá? E aí eles chamam, né? Eles chegam. Alto, quem vem lá? Você já viu quem é? Deixa de ser bobo. Pode ir embora, Ralph. Fiquem na ponta de vocês. Essa aqui é minha e da minha tribo. Me deixe em paz. Você podia ter fogo quando quisesse, mas não, eles roubaram o óculos do porquinho, porque o óculos do porquinho é que faz o fogo, né? Aquele sinalzinho, e o porquinho tá sem os óculos. Mas não, você veio sorrateiro como um ladrão e roubou os óculos do porquinho. Aí o Jack desce. Repete o que você disse. Você tem que devolver, ele não consegue chegar aos óculos. E aí, os meninos, a turma do Jack prende os poucos que ainda estão com o Ralph, né, e o porquinho. Eles, né, tá todo bom. Aí o porquinho tenta, pega a concha, me deixa falar. Estou com um caramujo. E o pessoal tá lá em cima. Preciso dizer, vocês estão agindo como crianças. O que é melhor, ter regras e ser do acordo ou caçar e matar? Olha o que o porquinho fala para eles. O que é melhor, ter regras e seguir o acordo
ou caçar e matar? O que é melhor, uma lei e um resgate ou caçar e destruir tudo? Né? O porquinho está lá embaixo com a concha falando. E ó, as pedras começando a cair. O pessoal lá em cima empurra do penhasco ao tamanho da pedra. O pessoal sai correndo, mas a pedra atinge o porquinho. Tá? A rocha atingiu o porquinho de raspão, do joelho do queixo ao joelho. O caramujo explodiu em 1000 fragmentos brancos e deixou de existir. Então aquela baita daquela pedra rolou para cima do porquinho. Porquinho, sem dizer uma palavra, sem tempo nem para um gemido, percorreu o ar ao lado da rocha, girando enquanto caía. Sua cabeça se abriu, uma coisa saiu de dentro e ficou vermelha. Então o mar inflou de novo com um suspiro longo e lento, e a água ferveu branca e rosada sobre a rocha. Quando passou, sugando tudo de volta, o corpo de porquinho foi junto. Olha o que eles fizeram. Bom, tenta-se reverter o comportamento instintivo para o mais lúcido, o mais racional. Mas é muito tarde. E na sua grande maioria estão envoltos a liberdade de ação com quase nenhuma razão. A maioria, né, estão envoltos a liberdade de ação com quase nenhuma razão. E também existe o comportamento gregário, que a gente fala que é um comportamento onde existe uma aliança em se proteger. Na maioria, o individual é suplantado pelo coletivo. Você desaparece na ação, não foi você que agiu, foi o coletivo, e aí as pessoas fazem barbaridades, né? Que no meu entender não justifica o comportamento de matar, sem a preocupação com as consequências, pelo menos enquanto estiverem nessa situação específica. Enquanto eles estiverem nessa situação específica, a coletividade tem maior força em relação ao individual, e a culpa, ela se dissolve. Não é minha culpa, a culpa é de todos. Entende? E se estar em bando, ele dilui a responsabilidade e alimenta a crença de poder sobre a vida. A morte de Simon foi um acidente, a de porquinho foi proposital. Então aqui eu faço uma observação. Quando eles mataram o Simon, foi um grande incidente. Eles estavam envolvidos, estavam abduzidos por aquela força instintiva, animalesca. Aqui não. Aqui ninguém estava abduzido. Eles realmente perderam um pouco de civilidade, de regras, de conceitos e até de vida que eles tinham. Porque não foi um acidente, a pedra ela não rolou acidentalmente. Eles rolaram a pedra, tipo, fica quieto, entendeu? Você não faz parte da nossa tribo, some daqui. E aí, é claro, fizeram sem qualquer senso, né, de responsabilidade, de achar que vai... É claro que eles achavam o quê? Que a pedra não ia fazer nada. Então, propositalmente, não sei se eles tinham intenção de matar, mas vocês viram o tamanho da pedra, né? Então, quer dizer que a civilidade, um pouco de civilidade, de conceito, de moral que eles tinham, foi para o espaço. A lei é a sobrevivência. E quem não estiver a favor, fica longe. Porque não se aceita outra coisa. Bom, e aí o Jack é o único que sobrou. Foi o Simon, foi o porquinho. O Jack é o último vínculo que lembram eles o ser civilizado. E eles vão para cima do Ralph. Quer dizer, o Ralph, tá? O Ralph é o único que sobrou que lembra a eles
a civilidade que eles abriram mão, já abriram mão, né? E o incômodo sempre é nessa questão, é eliminado. Tudo que me incomoda, tudo que vai contra mim, eu elimino. Eles partem para cima do Ralph, um bando, os caçadores, né, começam a caçar ele sai, foge, corre. E aqui eu vou mostrar só algumas cenas do bando, eles estão cercando ele, tá? Aqui, ó, ele tá escondido na mata com medo e o bando tá caçando. Tá, aqui, ó o bando. Eles estão caçando ele. Ele é o último elo de civilidade. E eles querem acabar. Né? E aqui, ó, o Ralph, né? Eles estavam indo embora, voltando à pedra do castelo, que é aquele castelo lá em cima, que eles jogaram a pedra. Mas ele pensou isso, né? Olha, e para encurralar o Jack, para encurralar o Ralph, ele está com fogo. Tá vendo o pessoalzinho ali no fundo? Ele está com fogo para encurralar o Ralph, para ele não ter mais, né, por onde ir. E aí ele vai correndo, ó. Botando fogo na ilha. O incêndio era grande e o bater de tambores, que ele achava estar tão distante, ficou mais próximo. Imbecis, ele pensa, incêndio devia estar quase chegando às árvores frutíferas. O que é que eles iam comer amanhã? Ralph gritou, um grito de medo, raiva e desespero. Um incêndio venceria um cavalo a todo galope? E ele se esqueceu das feridas, da fome e da sede, se transformou em puro medo. Medo desesperado em pés voadores. Olha o bando aqui esperando ele. Ele vai correndo, correndo, acaba fugindo. E olha quem ele encontra. Ele se arrastou até ficar de pé esperando mais horrores. Vou dar só uma contextualizada, porque daí já é o final do quadrinho, tá? Bom, todos envolvidos pelo poder de comando e de sobrevivência ao qual Jack corresponde, caçam Ralph até que é o último vínculo de humanidade, que representa o psiquismo incômodo, a lembrança de viver sobre regras vinculadas ao mundo adulto, a lembrança do que eles fizeram, né? E como se necessitasse romper de vez com o que representa Ralph, a razão, para serem e exercerem livremente seus desejos, suas emoções desenfreadas e alucinantes. Ele precisa morrer. Tá? Então aqui é o ápice, né, da irracionalidade, da instintividade que tomou conta dessa molecada. Só que daí, ó, que ele encontra, né, o Salvador. Aí que ele encontra. E aí eu vou colocar para vocês algumas coisas. Nós vimos fumaça. Tem algum adulto? Alguém grande com vocês? O que vocês estavam fazendo? Travando uma guerra ou algo assim? Ah, cara, eles chegam, né, e dão de cara também com o oficial, né? Olha a expressão da moçadinha. Tão ferrado, né? A expressão aí de que nem acredito naquilo que eles estão vendo. E aí o capitão, o major, sei lá o quê. Não morreu ninguém, certo? Algum corpo? E o Ralph fala, só 2. 2? Vocês mataram? Vamos tirar vocês daqui. Quantos são? Quem é o chefe? Quantos são? Eles não fazem a mínima. Eles nunca contaram, nunca se preocuparam em saber em quantos eles eram. E aí o Ralph, né, vai se apresentar. Ele fala, eu sou. E você não sabe quantos são? Não, senhor.
As lágrimas começaram a rolar e os soluços sacudiram seu corpo. Foi a primeira vez ali que ele se entregou às lágrimas. Grandes espaços de tristeza dobraram todo o seu corpo. Contaminados pelaquela emoção, os outros meninos começaram a balançar e a chorar juntos. E no meio de todos eles, com o corpo imundo, o cabelo emaranhado e o nariz sujo, Ralph chorou pelo fim da inocência, pela escuridão no coração dos homens e pela queda livre de seu genuíno e inteligente amigo porquinho. Das últimas imagens. Então, o pessoal agora veio o desespero, né? Bom, e aí uma das perguntas, né, de toda a contextualidade aí da história é como acreditam que essas crianças que vieram de uma sociedade totalmente voltada, né, para crenças religiosas, 1954, né, Inglaterra, estudavam em colégios cristãos. Como que vocês acham que essas crianças irão enfrentar depois de tudo isso, quando eles saírem dessa ilha, quando eles retornarem para o mundo adulto? Como será que eles lidarão com essa questão de... Eles mataram um sem querer e o outro por querer. E iam matar um terceiro? Fica o questionamento, né? Não se sabe. O quadrinho não tem. O quadrinho tem essa indagação, né? De que quando você se vê num ambiente aonde você se adapta ao ambiente, né? O ambiente maior, aí o que chamava mais aí a eles era a instintividade mesmo. Era um mundo sem regras, sem conceito, sem moral. E ainda mais eles sendo crianças. Não tinha como, eu acredito que não tinha como ser diferente. E ainda que tinha 3, né? Que assim conseguiam não ser contaminados por esse clima, por esse ambiente. Mas a grande maioria fagocitou, né? Todo mundo entrou no mesmo barco. Enfim, eu entendo essa história é que ainda em termos de psiquismo, mente, né? Entendo essa história que ainda temos um psiquismo com uma camada muito superficial de civilidade, onde poucos estão conseguindo transformar o instinto, a razão em reflexão, resultando na expansão da consciência, se aproximando do ser homem, que significa ser, na maioria das vezes, mais reflexivo, com atitudes de misericórdia e compaixão. Mas em termos de coletividade, o que temos ainda predominante é uma moral instalada, na sua grande maioria, já pela coerção. Não tinha quem tivesse um padrão maior que eles. Culpa. Não tinha moral aí. Não tinha padre, não tinha sacerdote, não tinha nada. Repressão. Não tinha quem, a não ser Ralph e o porquinho, que ainda chamasse eles por um pouco para a razão. Então eles se libertaram total. E o pouco de civilidade que eles tinham, como diz, foi pro saco. E se tornaram verdadeiros animaizinhos. O que podemos nos perguntar, se estivéssemos numa ilha onde não existisse qualquer tipo de autoridade ou poder de coerção, como agiríamos frente a adversidades que nos colocassem em risco físico e psicológico? Será que adultos fariam diferente? E mesmo não estando numa ilha, no nosso dia a dia mesmo, como geralmente resolvemos questões que nos pegam de surpresa, que nos desagradam, que nos desestabilizam?
Você acha que a atitude dessas crianças está muito longe de nós, seres humanos, hoje? Em 1954 pode ter sido um livro que causou espanto e escândalo. Hoje seria totalmente aceito sem qualquer tipo, nessa questão de escândalo, né? Uma grande verdade até hoje, né? Diria até que mais vigente. Eu acredito que se hoje crianças fossem numa ilha, na mesma situação deles, a coisa seria bem pior. Infelizmente. Mas enfim, ó, pessoal, é assim, magnífico, tá? Tem outra, eu pulei praticamente o livro todo, né? Eu mostrei só algumas pequenas questões, mas assim para vocês lerem com seus filhos, com seus netos, com seus amigos, é perfeito. Para suscitar essas reflexões e ver como que está o vernizinho de civilização dos seus pequenos, ou dos seus maiores, ou de vocês, ou de nós, né? Perfeito. Muito bom, recomendo bastante. Ok? Então espero que tenham gostado, que deixem um like, que compartilhem, que se inscrevam. A gente se vê no próximo olhar.